Vamos dar continuidade ao estudo sobre o sétimo mandamento, irmãos. E hoje vamos iniciar uma nova sessão. Nós vimos todos os deveres requeridos no sétimo mandamento. E agora a sequência é estudarmos os pecados proibidos deste mandamento. Nós vamos ver os pecados relacionados a este mandamento. Mas quero lembrar aos irmãos que a gente viu que o sexto mandamento ele diz respeito à santidade da vida. E o sétimo mandamento respeita a santidade do sexo. Então há uma clara ligação entre os dois. Se não há respeito ao sexo, não há respeito à vida. Sem respeito à vida, dificilmente você tem respeito ao sexo, porque é o ato que gera a vida humana, não é assim? Então, as coisas estão interligadas, os mandamentos estão interligados. E a gente precisa entender isso. Obrigado. A gente precisa entender que há uma interligação entre os mandamentos. Porque os mandamentos vêm de Deus. Deus é um ser perfeito. Então ele está comunicando aqui a sua perfeição ou desejando que o seu povo seja perfeito como ele é perfeito. Então como é que o povo de Deus vai ser um povo perfeito? Pela observância dos mandamentos. São os mandamentos. Então não tem como a gente deixar, irmãos, ou ignorar. Não tem como a gente querer limitar, como muitos fazem, os 10 mandamentos aos 2 mandamentos que Jesus Cristo fez, o resumo. Mas está errado, não foi Jesus que fez o resumo? Sim, ele fez o resumo. Mas quando a gente vai destrinchar o resumo, a gente chega no todo, não é? Ele resumiu. Então já dizemos aos irmãos, o Senhor disse, amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Tá. Então, você vai seguir? Claro. Jesus deixou. Como é que você ama a Deus? De todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E lembra-te do dia de sábado para o santificar. É assim que você vai amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. E o seu próximo, como a si mesmo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então a gente vai voltar para o mandamento e há uma interligação entre eles. Porque o nosso Deus deseja que tenhamos uma vida que reflita a santidade, que seja uma vida santa. Desde o início, esse era o desejo de Deus para com Adão e Eva, para que eles tivessem uma vida santa e desfrutassem de todos os benefícios da santidade, de todos os benefícios que o temor a Deus e o temor à sua lei, o temor ao seu mandamento traz. Esse é o desejo de Deus. E, evidentemente, vamos considerar a vontade de Deus, expressa claramente, revelada na sua palavra, por meio dos mandamentos, que devem ser amados, estimados, honrados, ensinados, praticados. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Eis-nos aqui, Senhor, em mais uma manhã que o Senhor nos dá. Te agradecemos imensamente ao Senhor, porque sabemos que é por graça e misericórdia, Senhor, que temos desfrutado de tantos benefícios, como já foi mencionado aqui. Ó Deus, pela gratidão de um ano que iremos completar amanhã, mas não só isso, ó Deus, não só manifestações em palavras, ó Senhor, mas também, ó Deus, muito temos que agradecer, Senhor, também com ações a Ti, Senhor. E haveremos de fazer isso, ó Senhor, pela Tua graça. Pedimos, não seja somente, ó Deus, por meio das palavras. Agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado durante todo esse tempo e continuamos, Senhor, a Te pedir que o Senhor não cesse de nos trazer, Senhor, as Tuas verdades, porque dependemos delas.
Até, Senhor, quando o Senhor há de nos chamar, ou quando o teu filho, ó Deus, retornar. Sabemos que todos os dias que se passam, o Senhor está mais perto e almejamos isso, Senhor. E te agradecemos por isso. Ó Senhor, como é bom almejar a vinda do teu filho. Como é bom, Senhor, dizer Hosana. Então, ó Deus, nos fortalece por meio do ensino da tua palavra. Ser conosco, ó Deus, com cada um os que estão aqui, para que a gente bendiga o teu nome, Senhor. E a gente que haja, Senhor, nas nossas vidas um amor, Senhor, imenso pela tua lei. Assim te oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então vemos que há uma interligação entre os mandamentos. Mostramos a ligação direta entre o sexto mandamento e o sétimo mandamento. Mas desde o início, né, desses estudos, nós vimos também muitas outras coisas importantes e basilares. Por exemplo, a gente tem que entender, quando a gente fala, a gente usa a expressão, para entender, para poder tratar um problema, a gente tem que entender a causa do problema, né? Então, a causa real e básica da quebra do sétimo mandamento é algo espiritual, porque vem devido à condição pecaminosa e incorrompida do coração humano. Jesus disse, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então a quebra do sétimo mandamento não é algo meramente externo, como os escribas e fariseus ensinavam, né? E Jesus Cristo deixou muito claro quando disse, olha, eu ouvi que foi dito, mas eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar com intenção impura, então a coisa começa do coração. Mas nós temos, apesar disso começar do coração, isso significa dizer que é um problema da humanidade, desde o seu início. Só que nós temos nos nossos dias fatores que contribuem muito para a quebra desse mandamento. A nossa estrutura de sociedade, os nossos costumes, a nossa cultura tem ajudado bastante nesse sentido, porque há um conjunto de compreensões que levam a sociedade e que ela, evidentemente, abandonando a lei de Deus, a espiritualidade da lei de Deus, costumes e pensamentos que agora dominam e que se acha que muitas coisas nem são quebra de mandamento, desse mandamento. Irmãos, a gente vê e lê, por exemplo, eu vou botar entre aspas, né, terapeutas, tem aí uns terapeutas que dizem que se uma vez que seja consenso do casal, por exemplo, né, se o casal consentisse e achar que é interessante, eles acham que até alguns relacionamentos fora do casamento podem ajudar a intensificar o amor de um para com o outro. Tem gente que diz isso, irmãos. Olha, uma vez que seja consenso assim, né? Pode ser até que uma situação como essa ajude você a entender mesmo, olha, que ali é uma boa a relação e você vai amar mais o outro. Você vai ver que esse tempo todo que vocês construíram juntos e tal, olha, tem compreensão de todo jeito. Olha, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, irmãos, a mente dos homens são conduzidas por Satanás, pelas suas concepções, pelo seu entendimento. A gente precisa entender uma coisa, olha. Satanás não precisa fazer tanta força assim para direcionar os homens. Não precisa. Porque o próprio coração do homem é inclinado para isso. Está inclinado para fazer o que é mal. Você tem que
A Bíblia diz, inclusive, guarda o teu coração. Por que você tem que guardar o seu coração? Você tem que estar atento com essas coisas. Por que você tem que estar vigilante? Por causa da inclinação. A inclinação natural. Há uma inclinação que você não precisa fazer força para isso. Já ele caminha já na direção errada. Você tem que trabalhar no contrário. Então, Satanás não precisa fazer muita força para isso. Os homens já vão se direcionar para ir. E aí vão criar justificativas. Vão criar os motivos, as razões para você quebrar o mandamento e ficar e se justificar com relação a isso. E tentar calar a voz da consciência. A lei de Deus que está martelando na mente de todas as pessoas, porque desde que nós nascemos, Deus colocou a lei de Deus lá no coração para você saber o que é certo e o que é errado. Então, há uma facilidade nos nossos dias muito grande de quebrar esse mandamento. As pessoas dizem, olha, isso aí é uma coisa passada, isso aí está muito atrasado, esse comportamento não cabe mais nos dias de hoje. E aí, se justifica. Você tinha antes, por exemplo, o estímulo da televisão para a quebra do 7º mandamento. Hoje você tem um instrumento muito mais abrangente, que é o uso da internet. A televisão, ela era um aparelho que quem podia comprava, né? Nem todas as famílias tinham condições de comprar, e ele ficava na sala, né? Era o local básico da televisão. Com o aumento da capacidade de compra das pessoas, começou-se a multiplicar as televisões dentro de casa. Você já percebeu que algumas pessoas tinham uma televisão na sala, algumas mulheres tinham a televisão na cozinha para poder ir fazendo as coisas e ficar assistindo, e outros botavam a televisão no quarto. Então tinha casa que tinha televisão em vários cômodos. Mas hoje a televisão está no bolso. Está no bolso. E caminha para todos os lugares. Então, a nossa época ela é muito propícia. Há uma facilidade muito grande. Mas, e eu disse aos irmãos que iríamos começar hoje com uma nova etapa, que nós vamos passar dos deveres, encerramos os deveres que nós temos para com o 7º mandamento e vamos iniciar o estudo dos pecados que são proibidos nesse mandamento. Mas lembrando que o primeiro pecado proibido no 7º mandamento é a negligência dos deveres para com o mandamento. Para com esse mandamento. Então, tudo começa com os deveres. Isso está na pergunta 139. É do Catecismo Maior. É de Westminster. Que faz essa indagação. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Os pecados proibidos no 7º mandamento, veja, além da negligência dos deveres exigidos, são. Então, o primeiro pecado é negligenciar os deveres. Então, por isso que a gente tem que estar atento aos deveres. Por quê? Vamos ver mais uma vez, de forma assim, geral, a importância dos deveres. Vamos abrir aí. Irmanita, abra aí em Provérbios 5, 7. Zaqueu, em Provérbios 4, 23 e 27. Primeiro texto, Provérbios 5, 7. Por que é que o primeiro pecado proibido é negligenciar os deveres? Pode ler, irmanita. Muito bem. Dê-me ouvidos e não se desvie das palavras da minha boca. Zaqueu, Provérbios 4, 23 e 27. O que é que esse mandamento está dizendo? Algo básico e extremamente importante. Olhe, se você cumprir com os deveres que eu lhe disse, isso vai lhe ajudar a não pecar. Você quer não pecar? A primeira coisa, cumpra com os deveres. Ouça o que Cristo diz por meio da sua palavra. Ouça a palavra. O que é que a palavra está dizendo? O que é que a palavra de Deus está dizendo?
O que é que a palavra de Deus diz a respeito do adultério? Diz assim: o adultério é loucura. O mundo está dizendo que não, que é uma coisa boa. Mas a Bíblia está dizendo que o adultério é loucura. O adultério é caminho de morte, caminho de morte, caminho de morte. O mundo está dizendo, é bom, é bom. E a Bíblia está dizendo, é morte. Você vai perder sua honra. Com adultério você vai perder sua saúde. Você vai perder sua força. Você vai perder os seus bens. Você vai perder o fruto do seu trabalho para outros. É escravidão. Por isso que o escritor dos Provérbios diz: filho, ouve, preste atenção. O que Deus está dizendo para você. O mundo está dizendo uma coisa, mas eu estou dizendo isso. Então ouça o que eu estou lhe dizendo. Faça a tarefa de casa. Então há uma extensa, principalmente com relação ao 7º mandamento, já disse para os irmãos, vocês vão ver uma extensa sequência de versículos que vão mostrando, vão dizendo como você se livrar do problema, da questão do adultério e as consequências disso. Aí ele diz mais, olha, guarde sua mente da vaidade, das coisas vãs sem proveito. Olha, preste atenção. Olha, isso aqui, olha, tem coisa que é vaidade, olha, coisa que não vai lhe dar proveito. Isso vai lhe levar, as coisas que não dão proveito, vai lhe encaminhar, vai lhe levar a quebrar os mandamentos. Ele está dizendo, não abuse do erro. Coisa boa é uma consciência limpa da culpa. Controle seus sentimentos. Guarda, pois, o teu coração, porque deles procede as fontes da vida. Guarde, olhe, controle. Não bote seu pensamento em coisas que você sabe que são erradas. Você vai botando esse pensamento, esse negócio vai multiplicando, vai aumentando. Ele vai tomando corpo. Ele vai ocupar espaço, ele vai ocupar a sua mente. À medida que ele vai ocupando sua mente, ele vai dominando o seu corpo. E você vai ser levado, você vai ser levado. Não tem como, você não vai controlar isso. Isso é como o fermento na massa, ele vai aumentar. Você não tem como ter esse controle, não. Então, o que é a primeira coisa que você tem que fazer? Não negligencie os deveres. E o primeiro dever é: filho meu, ouve o que a palavra de Deus diz a respeito do adultério especificamente. Não caia no encanto da sereia. Ou no canto, né? No canto da sereia. Tape os ouvidos, feche os olhos. Salomão diz: mude seu caminho. Mude o caminho. Salomão está falando do caminho da casa da mulher adúltera. Isso pode ser levado, evidentemente, literalmente, porque tem um caminho que você pode trilhar e está lá na esquina, mas também pode ser um caminho de forma metafórica. Tudo que leva ao adultério, tudo que leva você a adulterar, faça isso, não brinque não. Você está trilhando para a morte. Essa é a mensagem que a palavra de Deus diz a respeito desse mandamento. Você está caminhando para a morte. Não duvide. Você acha que pode controlar? Você acha que pode dominar? Você acha que tem essa capacidade de fazer isso? Você não tem, não. Você não tem. Então, primeira coisa, não negligencie os deveres. Segundo lugar, o que é que quebra o mandamento? Evidentemente, adultério e fornicação. Vamos lá. Gisele, Hebreus 13:4. Simone, Efésios 5:5. A gente vai ver, os irmãos sabem, né? Como os deveres, nós vimos, são muitos os deveres.
Porque se a gente olha o mandamento não adulterarás. Qual é o dever? É não ter relação sexual, né? Fora do casamento. Aí aqui já está dizendo, é não ter relação, além de você liga o adultério somente a pessoa casada. Aí está dizendo, não. Uma pessoa solteira pode adulterar? Pode, por meio da fornicação. Só que tem muito mais outros pecados que estão ligados a esse mandamento, essa quebra do mandamento. Como nós vimos que são muitos os deveres que você deve realizar para não quebrar esse mandamento. Então vamos lá. Hebreus 13:4. Efésios 5:5. Então, pronto. A escritura é muito clara quanto ao adultério. Macular o leito. Quebrar o adultério, você quebra o pacto que você fez com o cônjuge. Há uma quebra do pacto ali. E a escritura também é muito clara quanto ao julgamento divino sobre aqueles que têm prazer em quebrar essa honra do matrimônio. Veja, o julgamento divino vai vir sobre os adúlteros. Efésios 5:5 mostra que não tem lugar no reino de Deus. Os que são imorais, gananciosos e idólatras não têm parte no reino de Cristo. Aqueles que ficam alimentando, aqueles que alimentam a sua carne, não têm parte. Olhe, irmãos, preste atenção, Satanás busca trazer desonra ao que Deus instituiu. O trabalho de Satanás é fazer exatamente o inverso que Deus mostrou. Você vê com muita facilidade. Se você tiver os olhos espirituais, instrução, ser instruído na palavra, estar atento, você vai ver, você vai conseguir identificar com maior facilidade aquilo que é uma obra e estímulo de Satanás, porque quando você vai ver o que Deus disse a respeito disso, o que Deus falou, o que está na sua lei, o que tiver contrário, você já sabe de onde é que vai, você sabe de onde é que vai vir. Você vai ficar logo atento. Daí, de novo, a gente fazer menção, os apóstolos, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Judas, darem tantas instruções a respeito de falsos ensinos, falsos mestres, apóstatas, para você logo identificar. Você diz, epa, a Bíblia não está dizendo isso aqui, não. A consequência desse ensino vai ser tal e tal coisa. A consequência disso é contrária ao que Deus deixou. Então isso aqui está errado. Isso aqui não é para se fazer. Então Satanás, Deus diz que é honroso o casamento, o que é que Satanás vai fazer? Buscar trazer desonra ao que Deus instituiu. O que é que Satanás estimula nos homens? A infidelidade. Tanto é que existe um glamour. É um glamour, irmãos, em torno de quem é namorador. Tem um glamour. Entre os homens, isso é muita facilidade. Os homens, eles dão honra a quem é namorador. Já escutei, irmãos, pessoas dizendo isso, olha, aqueles dois disputam ali, aquelas duas pessoas ali disputam para ver quem pega mais. Desculpa a expressão. E quando eles se juntam para conversar, são como troféus. São troféus, são medalhas. Quem é que estimula isso? Quem dá valor a essas coisas? Satanás. O pessoal se acha. O que eles estão fazendo? Estão destruindo a sua vida e a vida dos outros. É isso que estão fazendo. Está acabando com a sua vida. Estão caminhando para a morte. E contentes. Estão indo para a morte e contentes. Felizes. E Satanás achando bom. Batendo palmas. Os impuros também receberão o justo juízo. Hebreus diz que Deus vai julgar, e Efésios diz também que ele vai julgar os impuros. Quem são esses impuros? Essa impureza aqui está diretamente ligada, o intuito aqui, o sentido daqui
é aqueles que têm relações fora do casamento. São os impuros. Esses vão receber justo juízo. Irmãos, não é à toa que na antiga aliança o adultério era punido com a morte. De novo, você dizer isso nos dias de hoje, dizer, não, eita, aquela época também, meu irmão. Aquela época era de juízo. Aquela época as pessoas dizem era olho por olho, dente por dente. Já aplica errado o versículo. Nos dias de hoje não cabe um negócio desse. Por que, irmãos? A gente deve se perguntar por que é que Deus determinou que na antiga aliança o adultério fosse punido com a morte. Porque os prejuízos que ele traz à sociedade é imensurável. É prejuízo de morte. Também é prejuízo de morte. Bom, não estou pregando que hoje você tem que ter essa punição no Código Civil, não, viu? Não estou pregando isso, não. Estou defendendo trazer aquilo que estava na antiga aliança para a nova aliança. Eu estou mostrando que Deus tinha uma excelente razão para punir o adultério com a morte. Porque o adultério traz morte. De novo a gente vai tocar nesse assunto, quantas mortes não são produzidas por causa do adultério? Se a gente começar a listar aqui, a lista vai ser grande. A começar com o aborto. Quantas crianças no ventre da mãe não são mortas por causa do adultério? Eu diria que pouquíssimas, né? Pouquíssimas crianças. Eu não tenho ideia de estatística, não tive acesso a isso. Mas eu arrisco dizer que poucos casados, né? Devidamente casados, têm coragem de realizar ou propor um aborto. Mas namoros, né? Adultérios geram só isso, talvez só esse motivo já justificasse uma atitude tão forte como essa. Então o adultério traz morte, traz destruição das famílias, traz abusos, traz desamparo para as crianças, desamparo para a mulher principalmente, traz desajuste social, traz violência para a criança. De novo a mesma coisa, quantos lares as mulheres têm crianças e não têm marido, ou por vários motivos, ou o marido, né, ou fez ou abandona o lar, seja por outra coisa, e a mulher contrai um novo relacionamento e crianças sofrem maus tratos psicológicos, né? Rejeição, maus tratos físicos e até abusos sexuais. Por causa de quê? Do adultério. Então não é à toa que Deus punia o adultério na antiga aliança com a morte. Porque ele traz morte. Mas o mundo não enxerga isso, enxerga? Não enxerga. E aí, aqueles que são imorais, gananciosos e idólatras não têm parte no reino de Cristo. Como a visão do pessoal não é uma visão espiritual, é meramente uma visão humana da sociedade, eles estão preocupados com o reino de Cristo, não. Então eles se entregam às suas próprias paixões, alimentam as suas paixões, alimentam o seu vício, a sua idolatria, a sua ganância, o seu egoísmo, alimentam a sua imoralidade. Então é pecado contra o sétimo mandamento, o adultério e a fornicação. O que mais? O rapto e o incesto, ou o estupro e o incesto também é quebra do mandamento. Vamos ver essa referência. Ruth, Deuteronômio 22, 25. Alícia, Marcos 6, 18.
Pode ler, Deuteronômio 22, 25. Marcos 6, 18. Pronto. A mulher, possuir a mulher do irmão é incesto. Então, esse princípio também está presente na Antiga Aliança, lá em Levítico 18. Você vai ver a lista. E ele é ratificado por Cristo. Você vai ver uma lista e diz, não, mas isso faz parte da Antiga Aliança. Cristo já deixou claro que não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Isso é incesto. Isso aqui é pecado contra o mandamento. O que temos lá em Deuteronômio 22, 25, irmãos, é de novo uma punição que Deus deixou em Marcos. Sim, a citação, né? Tá certo, Ramon, acredito que é na passagem. Deixa eu confirmar aqui, viu? Marcos 6, 18. Porque eu falei Cristo, não foi? Você tem razão. Foi João que disse, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, e não Cristo. Tá certo. Mesmo assim, o efeito é o mesmo, né? O autor muda, mas o efeito é o mesmo. Está confirmado, ratificado no Novo Testamento. Então, como foi que Deus puniu o estupro? Como foi que Deus classificou o estupro? Crime hediondo. Crime hediondo. Passível de morte. Deuteronômio 22, 25. Aqui temos mais um princípio que deveria ser base para as nossas leis. Deveria ser base para as nossas leis. Mas não é, né? Na verdade, infelizmente, muitos protegem os agressores. Muitas leis. Alguns querem endurecer as leis, mas recebem resistência. Mas não é isso que a Escritura diz, não. Deus classificou isso como crime hediondo, passível de morte. Aí o que é que a gente vê na nossa sociedade? Qual é a consequência disso para a nossa gente? Violência, abusos. Bom, e aí a gente já sabe, né? E as distorções das piores possíveis, porque o que é que acontece? Como a lei não é rigorosa, isso é considerado um crime de repulsa para a sociedade. Você tem o quê? Quando uma pessoa é presa por esse tipo de crime, quando chega na cadeia, os irmãos já sabem qual é a consequência. Está errado. É um erro atrás do outro, um erro atrás do outro. Por quê? Porque nossas leis não são justas. Então não se faz justiça aqui, onde deveria se fazer, faz justiça com as próprias mãos. E ainda tem os abusos da justiça, né? Porque infelizmente as mulheres, quando querem se vingar dos homens, acusam-os de estupro. E muitas vezes não tem nem investigação. Alguns homens já são presos com relação a isso, não tem como se defender e já sofrem na cadeia a pena sem ter sido julgado. O que é isso? Injustiça, desequilíbrio, desordem na sociedade. Por quê? Porque abandonaram a lei de Deus, a aplicação da lei de Deus, a aplicação justa, os princípios justos da lei de Deus. Porque em havendo justiça, irmãos, em se executando a justiça, não há sustentação, não há razão de se querer fazer justiça com as próprias mãos. Não há. Mais uma vez que a gente vive nessa estrutura social, nesse arcabouço jurídico, nesse sistema de julgamento falho demais, a sociedade paga, padece. E ficamos dentro dessa situação. É por isso que a gente diz, irmãos, a solução para a sociedade é Cristo, é a palavra de Deus. O pessoal diz, principalmente, né, nos dias de hoje, o remédio para isso é educação. Não é nada de educação. Remédio para isso é Jesus Cristo. Que educação? Qual é a educação?
A educação que a gente está tendo hoje, que botou para fora Cristo das escolas, que está botando Cristo para fora das escolas, que está expulsando Cristo das universidades. Exatamente. Então você vai vendo uma degradação. Então a resposta para a sociedade sempre foi Cristo. O remédio é Cristo, é pregar a palavra. Porque o temor do Senhor é que é o princípio da sabedoria. O povo vai viver de forma sábia quando temer a Deus, quando temer a sua lei, quando olhar para a sua lei. Aí você vai ver. Não vamos viver, irmão, num sistema perfeito, porque somos pecadores. Não há perfeição em lugar nenhum. Não há perfeição dentro da igreja. Quanto mais você vai querer perfeição na sociedade. Olhe lá. Olhe para o exemplo de Moisés conduzindo o seu povo. A dificuldade que Moisés teve. Um povo que estava em aliança com Deus. Um povo que ouviu Deus falando no Monte Sinai. Trovão e relâmpago. Essa é a condição do coração humano. Líderes, né, que se revoltaram contra Moisés. Que foi um líder que Deus mesmo escolheu, que Deus levantou. Ele disse, não, você está se achando aqui no meio da gente. E foram punidos. E o povo mesmo assim continuava murmurando essa condição. Mas nós vamos viver de forma mais justa, mais equânime, mais respeitosa. Quando a gente considerar a lei de Deus. Quando dentro das escolas, não se estimular a quebra do 7º mandamento, que é o que acontece. Dentro das escolas, em especial as escolas públicas, o que é que se tem? O estímulo da quebra do 7º mandamento. Vão os professores dar aula de orientação sexual, né? Aí vamos ver o que o pessoal diz. O que é que eles vão ensinar? O que é que as cartilhazinhas estão ensinando? Primeira coisa que vamos ensinar vocês a se protegerem, né? Vou ensinar vocês olha, Deus disse que é pecado. Vamos começar pelo certo. Eles começam de errado, de trás para frente. Então, não é desse jeito que... Se fosse começar a se proteger, qual é a maneira correta? Vamos começar a nos proteger de nós mesmos. Olhe, aqui, olha, sua tendência, seu coração, é para fazer isso, é para quebrar esse mandamento. Vocês aí que são jovens, novos, aí, ó, cheio de energia, vocês têm que direcionar sua energia para a forma correta, sua mente, seu pensamento, suas capacidades, para aquilo que é correto, para aquilo que é melhor. Não dê atenção. Não estimule sua mente com base no seu coração. Não ouça seu coração. Então, proteja-se primeiro de você mesmo. Pronto, seria bom. Dava certo, não dava, João? Mas não. Ele quer dizer, olha, eu quero que vocês se protejam da consequência. Não dizem assim, né? Mas devia dizer, sendo honesto, eu quero proteger vocês da consequência do pecado que vocês querem cometer. Mas se eles nem consideram pecado, se nem é errado, se não tem nenhum problema, se o amor é o que vale, é o que conta, é o amor, é o gostar, é o conhecer, assim você vai conhecer, assim você vai saber se vai gostar ou não. Vamos finalizar hoje com a quarta referência, o quarto pecado que é proibido: sodomia e toda a concupiscência antinatural. Está lá em Romanos 1, 26 e 27. Em Levíticos 20, 15 e 16. A gente finaliza com esse aqui. Abraão, Romanos 1, 26 e 27. Dá para ler, João? Levíticos 20, 15 e 16. Pode ler, Abraão. 1, 26 e 27. Levítico 20, 15 e 16. Então veja, a relação homossexual é pecado. Mesmo que nos dias de hoje se queira normalizar a todo custo. Veja, é só para os irmãos terem uma noção, não apenas o mandamento que é claro,
mas ainda as consequências de tal ato. Porque esse ato, irmãos, a gente tem que entender, tanto o ato da homossexualidade como a bestialidade, que foi lido lá em Levítico capítulo 20, que a bestialidade é a relação entre homem e animal. Ela perverte, distorce o propósito divino, a ordem divina, o que Deus deixou instituído. Isso para Deus é horrendo, é horroroso. A gente tem que entender isso. Ora, a relação fora do casamento é horrível. A relação homossexual é horrenda. A bestialidade é horrorosa para Deus. O adultério e a fornicação distorce, quebra o que Deus deixou. A homossexualidade distorce, perverte a ordem que Deus deixou. Então veja que Deus diz assim, há umas consequências que se vai receber em si mesmo, e em toda a comunidade que faz isso. E o mundo está experimentando isso, mas a cegueira não lhe permite compreender. Se esconde, irmãos. É escondido, olha. Os estudos, as estatísticas a respeito das consequências da homossexualidade são escondidas. Não são divulgadas. E agora, mais ainda, da transexualidade, da mudança de sexo que as pessoas estão fazendo, aquilo que eles estão infringindo do seu próprio corpo. As consequências disso estão sendo escondidas. As pessoas estão morrendo de todo tipo de males, de doenças, da depressão, das consequências de injetar no seu corpo hormônios contrários que seu corpo não produz. As crianças sendo mutiladas. Crianças sendo mutiladas. Eu coloquei essa semana no grupo da igreja. Se a moral da sociedade é medida com aquilo que ela faz com suas crianças. Foi quem disse isso, foi Dietrich Bonhoeffer, né? Um teólogo luterano. Veja, olha, como a palavra de Deus é tremenda. Paulo escreveu isso, irmãos, né, aos romanos, dizendo que eles iam receber em si a devida punição. Olha o que a sociedade está produzindo por conta desse comportamento. O que é que está acontecendo? Veja, aí eu vou abrir um parênteses. Esse tema a gente vai retomar. Eu vou parar assim, porque senão a gente vai até o resto da tarde. Tá? Mas a gente vai retomando isso daqui, porque precisa ser colocado, precisa ser discutido, precisa ser mostrado. Os jovens precisam ouvir isso, porque eles estão sendo bombardeados por outra mensagem. Então, qual é o parênteses aqui? Aqui não estamos falando de discriminação para quem é homossexual. Nós estamos dizendo que é uma perversão daquilo que Deus colocou. É fruto do pecado no coração. A inclinação do coração. A inclinação do coração do homem vai dar para um monte de coisa. Para o adultério, para a glutonaria, né? Para a idolatria, para a homossexualidade. Isso é inclinação do coração. O que é que você tem que fazer com isso? Lutar contra. Combater. Você identificar e dizer, essa não é a vontade de Deus. Agora, você vai discriminar os outros? Não. E a gente vai voltar nessa questão do que é discriminação, né? Porque é outra coisa. Hoje em dia a gente tem que estar conceituando tudo e explicando tudo, porque distorceram tudo. Diga, irmão. Para a gente ter uma noção, como eu disse aqui, veja, Paulo está alertando isso, irmãos, evidentemente sem conhecer todos os desdobramentos disso. Conhecer na prática todos os desdobramentos disso. Judas está alertando naquela época, evidentemente sem saber todos os desdobramentos. E olha o que nós estamos vendo, o que está acontecendo agora. Que é o que o irmão Zaqueu está colocando. A teologia ruim, ou o falso ensino, a falsa teologia, as consequências disso.
concordando com o ensinamento maligno. É isso que dá, por isso que você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com os ensinos, com os ensinamentos, com as doutrinas. Porque elas vão sendo, como eu disse, muita coisa Satanás plantou, não foi agora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele plantou há 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás. E a coisa começa a ser colhida agora. Aquela sementinha lá que o irmão disse que era no deserto, que fica lá quietinha e quando quando as condições propícias vêm, elas brotam. Então, determinadas coisas, determinados pensamentos, numa era, numa época, não tinha a condição propícia para florescer. Mas depois ela vai ter. Mas aquilo já foi plantado, estava na mente, aquela ideia já foi trazida, já foi colocada. E de repente o pessoal diz, mas não é que é mesmo? Não é que é mesmo? É mesmo que? Então vamos parar aqui, a gente vai retomar, tá certo, irmãos? Essa questão e procurar mostrar isso. E deixar claro, porque há uma invasão, há um bombardeio de ideias nos dias de hoje, antibíblicas, anticristãs, contrárias à lei de Deus, que elas estão sendo recebidas e defendidas no próprio seio da igreja, de quem se diz igreja. Então nós temos apóstatas hereges do nosso país, fora do país, pessoas com influência, com uma linguagem assim, bem cativante, bem amorosa. E nós estamos vendo que nossa sociedade está colhendo. Isso, irmão, não é uma palavra discriminatória. É um alerta. Quem iria imaginar que crianças estariam sendo mutiladas nos dias de hoje, há algum tempo atrás? Quem iria acreditar que meninas, ainda com o corpo em formação, estavam pedindo para tirar seus seios, porque estavam se sentindo meninos? E quem poderia imaginar que adultos estariam não só concordando, como defendendo essa ideia? Adultos que deveriam estar protegendo as crianças, que deveriam estar orientando as crianças, estão destruindo a vida das crianças. Quem poderia imaginar uma coisa dessas? A palavra de Deus não erra. A lei de Deus não erra, não falha. Isso tudo, irmãos, está relacionado com o mandamento chamado não adulterarás. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra, clareza e direção, para que a gente conduza as nossas vidas sem quebrar esse mandamento. Amém.